Olá, queridos, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso quinto programa Saúde em Casa, aqui na TV Mídia. Agradecer a você pela audiência de todos os programas que já se passaram e principalmente hoje o nosso quinto programa, que está muito especial, com a presença de doutora Clara Linhares, generalista. Veja bem, começando o nosso programa, eu não poderia agradecer também ao J2 Barbershop. Olha que coisa linda. Filma aí, Pedro. A esse look incrível. J2 Galpão da Moda. Perfeito, não tá? Agradecer a parceria, principalmente do J2 Barbershop e J2 Galpão da Moda. Em breve, novidades para vocês, tá bom? Durante o programa, irei divulgar ainda mais essa marca que me deixou ainda mais bonito. Mas também, iniciando o nosso programa, gostaria de agradecer a todos os parceiros que fazem com que esse programa aconteça. E a você também, telespectador. Agradecer a Physioclean, especialidades Clinog, doutora Simone Grilo, endocrinologista, Flávia Paredes, pediatra, Odontomais, Dr. Daniel e Dr. Júnior, Inovare Saúde. Olha, semana passada a Isis esteve aqui conosco representando a Inovare Saúde. E também agradecer a Medicina e Diagnóstico, Dr. Werton Nóbrega, que estará conosco aqui breve, tá bom? Vamos iniciar o nosso programa com a doutora Clara Linhares, batendo aquele papo incrível. Doutora Clara, uma satisfação tê-la aqui no nosso programa. Hoje o quinto programa, iniciamos esse projeto incrível de Saúde em Casa no mês de fevereiro. Hoje, março, dia 5 de março, nosso quinto programa. É uma satisfação tê-la aqui para que a gente possa orientar a população sobre todos os cuidados que a gente precisa, não só em tempo de pandemia, mas na vida. Seja bem-vinda, bom dia para você. Bom dia, Rogério. É um prazer estar aqui. É um prazer falar com você que está em casa, que está nos assistindo. Para mim é uma honra receber esse convite, porque eu sou criada na terra, eu sou filha da terra e agora me apresentando como profissional, como médica à população guarabirense, para mim é uma extrema satisfação. Você jovem, né? Acredito assim, eu admiro muito uma jovem médica. Geralmente a gente tem uma visão, o médico é aquele senhor, aquela senhora, mas você é uma jovem recém-formada e já está com uma agenda muito cheia, graças a Deus, devido ao seu compromisso, sua responsabilidade. E hoje, no tempo que a gente vive, a gente realmente chega a reconhecer que a saúde e a prevenção, ela é muito importante para a nossa vida. Mas por que você escolheu essa produção? Medicina. Na verdade, é uma pergunta até difícil para mim explicar o porquê, porque sempre foi. Nunca houve dúvida do que eu queria fazer, desde muito pequena, eu não sabia o que era trabalhar ainda, mas eu sempre dizia que queria ser médica. Acho que houve de mim uma necessidade de servir, de ajudar. Sempre tive isso muito forte dentro de mim, sempre vi esses exemplos dentro de casa e associar isso à medicina me pareceu uma forma bem ativa de fazer o que eu queria fazer. Então, assim, eu não tive influência de médicos, não tive influência de família, no sentido de ter médicos na família, nem conhecia outros médicos, mas essa vontade surgiu dentro de mim. Eu acredito que esse é o real sentido da vocação. Vou mandar aqui inicialmente um abraço para o seu pai, Célio Linhares, um grande amigo meu, e para sua mãe também, Maurizete. Isso. Tá certo? Um abraço para esses dois queridos. Continue assistindo o programa. Doutora Clara, a gente sabe que nesse momento que a gente está vivendo, a medicina, a saúde, os profissionais da saúde vêm enfrentando um momento muito delicado, tanto por parte de quem é acometido por esse vírus, também como por parte de quem cuida. Com certeza. Uma pergunta que eu tenho e gostaria de fazer a um profissional de saúde, ainda não fiz. Que momento delicado é esse? Como é que você enxerga esse momento? O que é que a gente precisa para que a gente possa se cuidar um pouco mais, evitar tudo isso que a gente está vivendo? Como é que você, na condição de médica, avalia tudo isso? Pois é, Rogério, é uma situação bem delicada.
Eu acho que vocês já ouviram bastante isso, é um momento atípico na nossa vida, sem precedentes nesse sentido. E como jovem formada, a gente não é preparado para isso. O profissional experiente médico não é preparado para isso. Então eu iniciei a minha carreira médica, né, minha carreira profissional, em tempos totalmente atípicos. E existem muitos desafios, tipo, para qualquer profissional. Por exemplo, estamos há um ano, mais ou menos, em pandemia. No começo era a dificuldade de não conhecer a doença, de enfrentar o desconhecido, de não saber como tratar, como manejar, muitas vezes não saber como prevenir. Alguns desses ainda perduram, a gente não tem tantas perspectivas do futuro, mas a ciência já nos ajudou em muitos tópicos. O que me preocupa é não seguirmos aquilo que a gente sabe que pode combater o Covid. Por exemplo, as pessoas, eu não sei se você percebe, muitas vezes deixaram de ter medo. No começo, todo mundo com máscara, todo mundo com álcool em gel, ninguém saía de casa, ninguém aglomerava por medo do que fosse acontecer. E o número de mortes não diminuiu, Rogério. A gente ainda tem um número muito alto de mortes. Essa semana nós batemos outro recorde, 1.910 mortes em 24 horas, agora no dia 3 de março. Já somamos aí mais de 260 mil casos de morte. A gente não pode banalizar, a gente não pode se tornar despreocupado. São 260 mil vidas que foram perdidas nesse período. Doutora Clara, a gente sabe que não existe nenhum remédio comprovado cientificamente que te imunize do vírus. Existe agora a vacina, que te dá uma eficácia e um percentual 99% que você não possa se contaminar. Essa é a visão que eu tenho. Mas quais as vitaminas que a gente pode tomar para que possam aumentar a nossa imunidade, para que a gente possa de uma certa forma amenizar as consequências porventura a gente venha se contaminar? Vitamina D, vitamina C, o que é que geralmente os médicos indicam diante disso? Normalmente não existe algo específico que vá te imunizar. Nós recomendamos uma melhora do estado geral, né? Do estado imunológico geral do paciente. Manter hábitos de vida mais saudáveis, alimentação mais saudável, dormir bem e principalmente, né? Se alimentar bem e evitar o contágio. O melhor tratamento hoje para a Covid é evitar se contaminar pelo coronavírus. Como eu falei, as medidas básicas de prevenção. Aí sim, se você tem alguma dúvida, cada indivíduo, cada paciente é uma pessoa, ele precisa ser avaliado pelo médico e aquele médico, aquele profissional vai verificar de fato quais são medidas mais específicas, de acordo com as necessidades individuais de cada paciente, que ele precisa tomar para melhorar a sua imunidade, para evitar a contaminação e evitar a disseminação da doença. Clara, dando um ponto nesse assunto que a gente está abordando agora, você é recém-formada. Quanto tempo já se formou? Me formei em maio de 2020. Pronto, vai fazer um ano ainda. Vamos comemorar o bolinho de 12 meses de um ano de recém-formada. Quando o médico se forma, ele já é um clínico geral. Quando ele se forma, ele já pode buscar a sua especialização, que a gente chama de residência médica, a palavra é. Ele escolhe sua área, o seu campo de atuação que ele pretende fazer, faz a residência e ele é um médico, um clínico geral, especialista naquela área. Mais ou menos assim. Aí você concluiu, você é uma clínica geral, existe também o generalista. Isso. Qual a diferença dos dois? Explica aí pra mim, porque eu não conhecia esse termo generalista. Isso. E muita gente também que está assistindo esse programa não tem ideia dessa palavra. Explica pra gente, por favor, doutora. O médico generalista é aquele médico que ainda não tem formação adicional. É um médico que se formou, que recebeu o diploma em medicina, que se filiou, vamos dizer assim, que recebeu o seu registro no Conselho Regional de Medicina, aí ele atua como generalista. Para você ser considerado um clínico geral, você precisa passar pela especialização, que é um programa de residência. Tem um processo seletivo na área de clínica médica e a partir do momento que você conclui aquela residência, você é considerado um clínico, entendeu? Bom, e tem outra coisa, então significa que quando você concluiu o curso, você já pode atender no consultório, tendo registro no Conselho Regional de Medicina. Concluiu a Universidade de Medicina, você já pode fazer clínica médica, atender em consultório?
Quando você termina, não há nenhuma norma que proíba de abrir um consultório. Mas não é tão comum, porque como generalista, você verifica as questões amplas do paciente, é uma área de atuação bem parecida com a área do clínico, realmente, do clínico que fez a residência de clínica médica, porém às vezes é mais difícil. Por exemplo, você teria que ter realmente bastante a propaganda, né? Você ser conhecido, às vezes é recém-formado, é mais difícil. Então, normalmente, alguns médicos optam por abrir seu consultório depois que há alguma especialização. Agora, o que não pode fazer, você pode abrir seu consultório, eu poderia abrir meu consultório e colocar o nome de generalista. Eu não poderia fazer marketing nem divulgar meu nome com alguma titulação que eu não tenho. Eu não posso colocar nenhum título de especialista, eu sou generalista, porque eu ainda não passei pelo meu programa de residência. Você pretende fazer residência? Se sim, em qual área? Pretendo. Esse é um projeto bem em breve, né? Eu vou dizer assim. Eu queria já ter feito esse ano, mas justamente por ter sido um período muito atípico, por ter mudado mais ou menos os meus projetos. Eu acho que os projetos de muitas pessoas eu decidi trabalhar ao longo desse ano, ganhar mais experiência, voltar para minha cidade, voltar para minha terra. Descansar um pouquinho também, porque você estudou em João Pessoa, tem a rotina, o corre-corre, muitas vezes prende a gente. A gente em Guarabira é um lugar mais tranquilo, apesar que você também trabalha em outra cidade, né? Qual é a cidade? Trabalho em Duas Estradas também. Eu sou médica aqui em Guarabira, faço a estratégia de saúde da família aqui, né? Sou médica do PSF, presto alguns serviços para a medicina do trabalho e toda noite estou lá na Central Covid de Duas Estradas, atendendo os pacientes gripados de Duas Estradas. Um abraço a Duas Estradas. Realmente, vida de médico não é fácil, é corrido, e principalmente nesse momento que estamos vivendo. Exato. Hoje estamos aqui com a doutora Clara Linhares, médica generalista. Antes de dar continuidade ao nosso bate-papo, que está incrível, ela disse que era um pouquinho tímida. Não tem nada de tímida não, tá? Desenrolada demais. Temos uma informação muito importante com os profissionais. Um abraço, doutor Daniel e doutor Júnior, da Odonto Mais. Uma informação muito importante. E em seguida a gente volta com a doutora Clara Linhares. Olá, queridos, tudo bom? Aqui é o doutor Hernando Júnior. Eu sou ortodontista da Odonto Mais Saúde. Nosso assunto hoje é implante dentário, tá? A nova forma de reabilitação oral, tá? Deixando de lado a velha prótese tradicional, tá? Livrando a dor, o desconforto da mobilidade de uma prótese para uma coisa fixa, tá? Devolvendo a similaridade da mastigação que a gente tinha, tá? A prótese combinado com um conjunto implante dentário é o futuro da reabilitação oral em odontologia, tá? Hoje a gente tem várias técnicas de implantação dentária que ajuda muito ao tratamento do paciente ser mais ágil, ter menos transtorno de algum problema de incompatibilidade com o processo cirúrgico, tá? O implante dentário hoje é o futuro da reabilitação oral. Hoje existe basicamente os protocolos devolvendo totalidade de estética, função mastigadora de pacientes que não tem nenhum dente, tá? Um protocolo odontológico geralmente a gente faz uma quantidade de implante pré-determinada em um paciente, confeccionando junto a esses implantes a prótese do paciente, tá? Essa prótese vai ficar fixa, você não vai ter o transtorno de ter alguma mobilidade, de machucar, de ter ou uma preocupação dela cair quando você estiver conversando com qualquer pessoa. E outra coisa, devolvendo a sua função estética, a função mastigatória ao paciente. Isso aí, essa parte que é a melhor que tem a questão do implante dentário. Estamos de volta no nosso Saúde em Casa, hoje é o nosso 5º programa. Eu não poderia deixar de agradecer no início desse nosso 2º bloco. No último dia 3 de março, a última quarta-feira, foi o meu aniversário. Gostaria de agradecer aqui publicamente a todos que dedicaram um pouquinho do seu tempo para me desejar os parabéns. Um abraço a todos vocês, recebam todo o meu carinho e todo o meu afeto. Dando continuidade hoje aqui com a doutora Clara Linhares. Doutora Clara, a gente sabe que esse período de pandemia, muitas pessoas elas adiaram o tratamento. Eu digo, às vezes a gente apresenta algum sintoma de, seja lá o que for,
uma dor de cabeça, uma dor na perna, uma dor no estômago, uma dor no braço, uma dor na coluna. A gente adiou esse cuidado. Não, a gente está em tempo de pandemia, eu não posso ir até o médico porque é isso, corre esse risco. E a gente sabe que adiar é complicado e saúde a gente não pode deixar para depois. Porque a gente foi, durante esses últimos meses, a gente pensou unicamente em um problema. Mas a gente sabe que o ser humano ele não é só um problema. Covid existe há 1 ano e antes disso existem todas as outras doenças. Qual a sua orientação que a senhora faz, vou chamar de senhora, tá? Quase a minha idade, vou chamar de senhora. A senhora faz diante disso? A gente tem que se preocupar somente com Covid ou existem outras doenças que a gente pode ser acometido? Não, Rogério, esse foi inclusive um dos nossos principais desafios, eu trabalhando na estratégia de saúde primária, né? Assim como trabalhando também na Covid, esse foi um dos maiores desafios que enfrentamos, porque existem outras doenças. Não é porque estamos em pandemia que a única doença é a Covid, não. Temos outras doenças, temos pacientes que necessitam de cuidados crônicos, temos diabéticos, temos hipertensos, cardiopatas, que por medo, né, contaminação, deixaram muitas vezes, negligenciaram a sua saúde, não buscaram ajuda e acontecem o quê? Descompensações, que descompensação assim, é um desajuste do quadro da situação da doença basal dele, o que prejudica, porque ao mesmo tempo são pacientes que são grupos de risco para a Covid. Então esse cuidado não pode deixar de existir. Aí me vem outra preocupação, Rogério, que é justamente a questão da superlotação dos hospitais. Certo. Foi notícia muito em pauta ultimamente para quem viu jornais, nos meios acadêmicos, que os hospitais estão trabalhando acima da sua capacidade. Então o que acontece? Tem pacientes, hospitais cheios, enfermarias cheias, não só público, mas também privado, com enfermarias cheias, UTI cheias, com pacientes Covid, enquanto também outros pacientes descompensam, pacientes cardiopatas que necessitam de repente de uma unidade de terapia intensiva, pacientes diabéticos, pacientes hipertensos. Então a gente tem feito um apelo, as entidades médicas têm feito um apelo quanto à conscientização, quanto ao uso constante de máscara, foi especificamente esse nosso apelo, para que a gente pudesse frear um pouquinho essa contaminação, essa disseminação, para que a gente pudesse desafogar a palavra desafogar os hospitais, porque nós estamos trabalhando acima da nossa capacidade. E a gente sabe, a gente não consegue prestar um atendimento adequado para pacientes Covid e não Covid quando a gente trabalha acima do que a gente pode. Doutora Clara, existem os cuidados, a prevenção, independente em que aspecto de saúde e qual problema seja. É interessante a gente visitar periodicamente o médico ou a gente só deve apresentar um problema? Com certeza, a gente deve, assim, nós temos médicos assistentes, como a gente chama. O médico da estratégia de saúde da família é um coordenador da saúde. Você não deve procurá-lo só quando há doença, você tem que prevenir doenças. A gente faz promoção da saúde, a gente faz prevenção de doenças no dia a dia. Tem doenças que são rastreáveis, tem doenças que, quando descobertas no início, né, do seu estágio de desenvolvimento, elas conseguem ter altas taxas de cura. Então é importante, e o médico da estratégia de saúde da família, como coordenador do cuidado, ele consegue ter essa visão mais ampla, uma visão mais abrangente para acompanhar aquele paciente. Ele conhece o paciente pelo nome, ele conhece os cuidados do paciente, conhece as suas condições clínicas, e isso melhora até a relação médico-paciente no dia a dia, o que melhora a taxa de adesão ao tratamento, o compromisso do paciente com o médico e até a afetividade, o vínculo realmente entre os dois. Eu já tive a oportunidade, eu e minha esposa, de ser atendido em uma UBS, né, pela médica, inclusive a médica do João, manda um abraço para ela, uma profissional, no entanto. E interessante que às vezes a gente chega para a consulta, a gente, doutor, eu sinto isso, é isso. A gente já diz o que está sentindo, mas também já dá o nosso diagnóstico, né? Olha, doutor, eu estou sentindo essa dor de barriga, mas não é Covid não, é dor de barriga. Aí é interessante ter o olhar clínico também, ter a empatia pelo paciente. E vocês, na condição de médico, poder enxergar não só o que o paciente está dizendo, mas vocês olham todo o contexto geral. Escuta o paciente. Exato. E às vezes tem paciente que também omite alguma informação para talvez ser outra coisa. Então vocês têm essa sacada de entender também o que o paciente está sentindo naquele momento e poder dar o diagnóstico correto. Exato, o ideal é que primeiro o paciente seja escutado.
a gente precisa escutar as queixas daquele paciente, porque muitas vezes a postura, o modo como fala e o que ele fala, fala muito mais do que só aquele sintoma. Então, muitas vezes, com uma boa conversa, a gente consegue diagnosticar outros problemas. Por exemplo, às vezes eu sinto uma dor no estômago. Certo. Mas o que é que pode estar causando aquela dor no estômago? Será que é só aquilo? Será que não tem outro fator causal que vem buscando? Então, a partir do momento que a gente vai conhecendo, que vai tendo esse cuidado longitudinal ao longo das consultas, a gente vai conseguindo conhecer melhor o paciente e, como eu disse, né, cuidá-lo melhor, ouvi-lo melhor, assistir melhor. Hoje, com a doutora Clara Linhares, médica generalista, é uma satisfação tê-la aqui no nosso programa, mas eu não poderia dar continuidade sem antes agradecer a essa parceria incrível. Fisioclin Especialidades e Clinog. Fisioclin, segunda-feira, Dr. Tércio, doutora Almaísa, doutora Roberta, oftalmologista. Vamos lá, vou dizer os profissionais da Fisioclin. Doutora Roberta, oftalmologista. Doutor Tércio Cavalcante, médico do trabalho. Doutora Almaísa, fonoaudióloga. Doutora Elijane, fonoaudióloga. Doutora Anne... Tem gente que às vezes me encontra, doutora Clara, na rua e diz assim: Rogério, como é que você consegue memorizar? Não tem nada aqui escrito não, tá? Eu estou falando aqui, ó, do meu juizinho. Eu fiquei mais velho quarta-feira, mas meu juiz tá bom. Dr. Tércio Cavalcante, médico do trabalho. Doutora Almaísa, fonoaudióloga. Elijane, fonoaudióloga. Todos esses profissionais atendem na Fisioclin. Doutora Roberta, oftalmologista da Clinog. Doutora Aniele, oftalmologista da Clinog, Clínica de Olhos. Doutor Alain, biomédico da Fisioclin. Doutor Bruno Monteiro, fisioterapeuta. Doutora Simone Grilo, endocrinologista. Doutor Juan, oftalmologista da Clinog. E doutora Thais Angélica, cardiologista. Um forte abraço a todos esses profissionais da Fisioclin Especialidades e Clinog. Um grande parceiro aqui do nosso programa Saúde em Casa na TV Mídia. Daqui a pouquinho tem a nossa nutricionista que faz parte da equipe médica da Odonto Mais. Um forte abraço para Dr. Daniel e Dr. Júnior. Clara, eu agradeço aqui a sua presença. Você disse assim: Rogério, será, Rogério, vai dar certo. Você disse que não sabe, tinha timidez, mas nada disso. Você é muito desenrolada. Parabéns por sua presença. Agradeço aqui. Em outras oportunidades a gente vai se encontrar. Se for o caso, farei o convite para você estar aqui novamente. Mas agradeço por todas essas informações, porque se tratando de saúde, informação nunca é demais. Acompanhe o seu trabalho nas redes sociais. E assim que você tiver... Rogerinho, eu vou entrar para fazer a minha residência. Eu vou começar, você me avisa, a gente vem aqui, bate outro papo novamente. E você não falou em que área você pretende atuar em sua residência. Qual é a área exatamente? Hoje é ginecologia e obstetrícia, né? Eu quero cuidar da saúde da mulher como um todo. Um abraço para todas as mulheres, que a gente está no mês de março, um mês dedicado a todas as mulheres. E a área que você pretende atuar é especificamente uma área dedicada a todas as mulheres. Então, um forte abraço a todas as mulheres de Guarabira, da Paraíba, do Brasil e do mundo inteiro. Satisfeito em estar aqui? Gostou do programa? Eu só tenho a agradecer a vocês, agradecer a equipe pela atenção, pelo carinho, pela disponibilidade. Porque assim, para quem está iniciando, realmente isso é uma porta de entrada muito grande. E assim, como você falou, conhecimento nunca é demais. Às vezes as pessoas não entendem qual é o papel de um médico na estratégia de saúde da família, ou não entendem como é o papel do médico da central Covid de uma cidade, né, que faz essa triagem inicial dos casos suspeitos. Para mim é uma satisfação, uma honra, como eu falei, eu sou muito feliz por estar de volta em casa, por estar atuando aqui na minha cidade, por servir um pouquinho, acho que é uma forma de agradecimento, né? A população que me acolheu desde pequena e que me acolhe agora, trazendo bons resultados, né? Trazendo um feedback positivo sobre o meu trabalho, então é só satisfação. É interessante que um assunto vai puxando o outro. Eu já tinha outra pergunta, porque às vezes tem pessoas que a população precisa ser orientada quanto a isso. Qual a demanda de um hospital regional atende? Qual a demanda de uma UBS? Qual a demanda da central Covid? Né? São áreas, obviamente, áreas da saúde, mas que atendem demanda diferente. Então a gente pode já deixar um gancho para o nosso próximo encontro, a gente poder dizer isso aí, né? Porque às vezes
A saúde, ela oferta um serviço, mas a gente não sabe para onde ir exatamente quando a gente está com um problema. Mas agradeço a você, Clara, Muito doutora obrigada. Clara, por todas essas orientações. Parabéns e desejo assim boa sorte e paciência diante desse momento que estamos vivendo. Eu oro todos os dias para os profissionais da saúde, paciência, que vocês nunca percam a fé e a esperança, mesmo que tenham dias difíceis, onde picos de pessoas que perderam a vida cheguem ao topo, mas que vocês possam manter firmes, porque a gente precisa muito de vocês, tá bom? Amém, muito obrigada. E eu acho que agora é cada um colocar em prática a sua parcelinha, né? Você assumir sua responsabilidade e agir conscientemente para que a gente possa ao menos frear e que em breve a gente consiga deixar isso para trás e seguir novamente nossa vida. Obrigado, Clara, por sua presença aqui. Para encerrar o nosso bate-papo, um forte abraço mais uma vez para um grande amigo meu, Célio Linhares, e Maurizete, os pais de Clara Linhares. Logo, logo a gente tá aqui junto outra vez, tá bom, Clara? Obrigado. Obrigada Um forte a abraço. vocês. Obrigado você também, principalmente por ter dedicado um pouquinho do seu tempo a estar conosco aqui nessa manhã. Obrigada. Antes de dar continuidade ao nosso programa, eu tenho um aviso muito importante de quem Inovare Saúde, com Isis Emanuele. O que é que a Inovare Saúde faz? Quais as especialidades? Enfermagem dermatológica e estética avançada. Estética avançada, tratamento de gordura localizada, flacidez, celulite, definição abdominal, gerenciamento de peso e ganho de massa. Enfermagem dermatológica, tratamento de lesões por pressão, vasculares, traumáticas, cirúrgicas, queimaduras e pé diabético. Vamos prestar atenção ao que a doutora Isis Emanuele tem a nos dizer. Olá, queridos. Sou Isis Emanuele, enfermeira dermatológica e esteta. Sou responsável técnico pela Clínica Inovare Saúde. A Clínica Inovare Saúde se divide em duas especialidades, a enfermagem dermatológica e a enfermagem estética avançada. Hoje vamos falar da enfermagem dermatológica. Nada mais é do que o tratamento das lesões, todas as lesões cutâneas da nossa pele. A enfermagem tem total autonomia para avaliar essas lesões, acompanhar essas lesões, bem como o tratamento, seguindo assim todo o protocolo da enfermagem para acompanhamento até a cicatrização dessas lesões e principalmente realizando essa avaliação e realizar as coberturas, aplicar os curativos apropriados em cada fase de tratamento. Porque, como vocês sabem, existem inúmeras lesões que aparecem ao longo da nossa vida e principalmente aqueles pacientes acamados, aqueles pacientes que já estão bem debilitados. Então, uma lesão por pressão, uma LPP, que nada mais é do que uma lesão formada. Estamos hoje aqui, vamos falar um pouquinho. Olá, queridos. Não tomam as medicações, não tem realmente aquele cuidado rigoroso com as medicações, termina aparecendo, desenvolvendo lesões na pele e principalmente no pé. Acontece de não higienizar, não tratar bem esse pé, não tem aquele cuidado. Então essas lesões são muito comuns. Aparecer uma lesãozinha pequenininha, com o tempo, pela sensibilidade até da patologia que oferece, os pacientes têm essa sensibilidade, fica com os pés dormentes, alguns relatam um formigamento. Então essas lesões é muito comum e quando o paciente vai perceber, já está uma lesão formada. Então a gente precisa tratar essas lesões para que não aconteçam as amputações, que é muito comum para pacientes. Então, na Inovare tem todo esse tratamento e procuro sempre um local especializado para tratar esse tipo de lesões. Estamos de volta com Saúde em Casa. Hoje o nosso 5º programa aqui na TV Mídia. Gostaria de agradecer a cada um de vocês pela audiência. Tenho certeza que esse programa tem sido muito útil na vida de vocês. Mas antes de começar o nosso bate-papo com a nossa nutricionista Vanderleia, que faz parte da equipe de profissionais da Odontomais, eu tenho um recado muito importante
da nossa querida pediatra, doutora Flávia Paredes. Aqui em Guarabira, doutora Flávia Paredes atende toda segunda-feira, quarta-feira e quinta-feira no Shopping Cidade Luz, com hora marcada. Eu acho tão bonito quando a doutora Flávia posta aquelas fotos, aqueles vídeos com os bebezinhos, e eu consigo enxergar no olhar e a felicidade de cada criança que é atendida por doutora Flávia Paredes. Uma pediatra incrível, super dedicada e atenciosa. Doutora Flávia Paredes, parceira aqui do nosso programa. Pediatra incrível, que estará conosco aqui em breve, ainda no mês de março, tá bom? Um abraço à doutora Flávia Paredes, que atende no Shopping Cidade Luz toda segunda-feira, quarta-feira e quinta-feira. Um abraço, doutora Flávia. Dando continuidade ao nosso programa Saúde em Casa, registro aqui o meu abraço a doutor Daniel e doutor Júnior, que esteve conosco aqui no nosso programa recentemente. E a Odontomais tem novidades, né? Chegou agora recentemente a senhora, uma excelente profissional, que já vi falar bastante, doutor Júnior e o Daniel elogiaram muito você, nutricionista da Odontomais, doutora Vanderleia. Doutora Vanderleia, seja bem-vinda. Obrigada, agradeço o convite, né? É um prazer estar aqui, é um prazer também fazer parte da equipe da Odontomais. Eu já tenho 2 meses que eu estou atendendo lá e é muito gratificante fazer parte da equipe da Odontomais. Quais os dias? Na sexta-feira. Toda sexta-feira, sexta. manhã e tarde. Depende, às vezes eu atendo pela manhã, depende da disponibilidade dos pacientes, eu consigo fazer essa alteração de horários. Da demanda também, né? Isso. Doutora Vanderleia, eu fico muito grato em tê-la aqui, porque esse programa, ele tem a cada dia trazido mais informações, orientação para as pessoas que precisam, não, independente desse momento que estamos vivendo, porque isso vai passar, mas o conhecimento ele vai ficar, ele deve ficar. Então esse programa ele traz conhecimento a todas as pessoas que assistem esse programa, e você que está assistindo nesse momento, para mim também que sou apresentador, quando vem aqui um profissional da área da saúde, com certeza vem enriquecer ainda mais o nosso conhecimento. Vanderleia, esse momento que estamos vivendo, existem alguns alimentos que são essenciais à nossa saúde, independente de Covid. Alguns alimentos que aumentam a nossa imunidade, alguns alimentos que nos dão a disposição necessária para o nosso dia a dia, porque quando a gente tem carência desses alimentos, a nossa rotina, o nosso trabalho muitas vezes nos deixa enfraquecidos. Quais os alimentos essenciais que você poderia nos orientar para que possa aumentar a nossa imunidade e nos trazer vigor diante desse momento que estamos vivendo? Alimento específico, assim, um alimento que eu não existe um alimento apenas que vai melhorar a imunidade de alguém, né? Então é todo um conjunto. É importante que a gente tenha consciência de estar consumindo frutas, verduras, legumes, para ter nutrientes, né? Porque infelizmente hoje a população, grande maioria da população, ela consome muito alimentos pobres em nutrientes, né? Alimentos fast food, ricos em gordura, em açúcar. Então, quando a gente tem essa deficiência de nutrientes, acaba prejudicando a imunidade, né? A gente sabe que a imunidade, a maioria do nosso sistema de defesa, ela é produzida no nosso intestino. Então, é importante a gente ter esse cuidado com a saúde intestinal e com a nossa alimentação, consumir alimentos mais naturais mesmo, frutas, verduras, legumes. A gente costuma falar, descascar mais e desembalar menos. Muito bom, não sabia desse ditado não. Agora o nosso segundo bate-papo com a doutora Vanderleia, nutricionista que faz parte da equipe de excelentes profissionais da Odontomais. Doutora Vanderleia, quais as principais demandas que você tem atendido no seu consultório? Porque é importante sim a gente falar de assuntos específicos, mas se tratando de demanda, geralmente é aquilo que as pessoas têm mais procurado, que as pessoas mais querem resolver aquele problema. Quais as principais demandas que você tem recebido no seu consultório com frequência? Aumento de peso? Ganho de peso? Perca de massa? Imunidade? Quais? A obesidade é um mal, né, muito prevalente nos últimos anos, tem aumentado muito o número de pessoas obesas, e a obesidade em si ela traz diversos outros problemas. Acarreta hipertensão, diabetes, né, problemas gastrointestinais, pessoas com gastrite, refluxo. Então é muito grande essa demanda mesmo de
O quanto é importante beber água nesse período? A gente foi educado a pensar assim, a gente vai beber 2 litros de água por dia. Eu tenho essa filosofia, não sei se realmente está correto esse meu pensamento. É isso mesmo? É a média para a maioria da população, adultos saudáveis, é essa média. Mas aí vai depender também do seu, como você fala muito, aí você acaba ressecando mais, né? Então vai depender muito da individualidade da pessoa, se ela pratica exercício, se ela é uma pessoa mais ativa, acaba necessitando de uma maior quantidade. A gente tem um cálculozinho bem básico que é 40 ml por quilo de peso. Aí você multiplica e chega a sua... Porque existem pessoas que não têm uma sede que lhe condicione a beber esses litros de água tudo, né? Os 2 litros. Eu bebo pouca água, eu só bebo água quando tenho sede, mas muitas vezes é preciso beber água mesmo sem estar com sede. Tem isso também, não é? Quando o seu corpo está sinalizando a sede é porque você já está entrando em necessidade mesmo. Então é importante que a gente ingira água mesmo antes de sentir a sede para poder nutrir nosso corpo, porque a gente precisa da água para funcionamento do corpo em geral. Doutora Wanderleia, eu sempre tive uma dúvida, porque se errado ou não, eu sempre cometi esse erro. Por vezes evitei. Eu troquei o suco, a água por uma fruta. Eu acredito que esse hábito ele atinge, eu acho que 80% da população brasileira, que é você se alimentar, principalmente na hora do almoço, acompanhado de um suco, um refrigerante, independente do que seja, eu me refiro ao líquido, bebendo alguma coisa. De que forma você avalia isso aí? Está certo? Está errado? Se for uma quantidade pequena, em média 200 ml de água, não vai fazer muita diferença, né? Se você realmente necessita, você pode estar consumindo um copo de água durante a refeição, não vai atrapalhar a sua digestão. Em relação ao suco, ao refrigerante, o problema realmente maior é a quantidade de açúcar, né, que você vai estar ingerindo. Mas assim, uma quantidade pequena não faz muita diferença não. Eu gostaria de aqui mandar um abraço para todas as pessoas que estão assistindo o nosso programa nesse momento. Jaqueline, Luana, Dalva Linhares, Lucélia Araújo, Caio, Davi Ramos, Lucineide Lima, Maria de Fátima. Parabéns, Rogério, um programa muito importante. Deus abençoe. Um abraço, dona Fátima, para você, para todas as pessoas que estão assistindo nosso programa. E sei o quanto esse programa tem sido importante na vida de vocês. Agora há pouco, a gente esteve com a doutora Clara Linhares, médica generalista, e agora nós estamos com a doutora Wanderleia, nutricionista, que chegou recentemente para fazer parte da equipe de profissionais da Odonto Mais. Pegando esse gancho de beber algo enquanto a gente faz alguma refeição, a senhora acredita que é melhor, você nos orienta, a trocar essa bebida por uma fruta? Sim, é ideal, porque a fruta você não está consumindo apenas as calorias, você está consumindo as fibras, você está ingerindo um alimento integral, né? E em relação à quantidade de água, às vezes você, quando tem essa necessidade de estar bebendo líquido durante a refeição, você pode estar reduzindo a quantidade da sua saliva, que a gente, quando está se alimentando, a produção da saliva ela faz parte do processo de digestão. Já na salivação começa a degradar os nutrientes. Então, quando a gente pode estar mascarando essa necessidade de salivação e prejudicar a digestão. E aí a fruta seria melhor, ideal, porque você não vai estar causando isso. Essa fruta, qual fruta você nos indicaria? Abacaxi? Mamão? Isso, excelentes opções, né? Ricas em vitamina C, frutas cítricas, porque aí vai auxiliar também na absorção do ferro dos alimentos. Eu já ouvi falar muito sobre isso, que não é correto a gente comer o feijão acompanhado de banana. Isso é mito ou é verdade? Porque parece que o feijão é ferro, a banana tem outros nutrientes. Isso é um mito ou é verdade? Não tem interferência não. Não é ideal você consumir alimentos junto com o feijão, alimentos com leite. Porque o cálcio, sim, ele interfere na absorção do ferro. Mas as frutas em si não interferem não. Doutora Wanderleia, quais os alimentos? Isso eu quero essa pergunta de um modo geral. Quais os alimentos que não podem faltar no nosso dia a dia? Feijão? Feijão, arroz, é o básico, né?
feijão, arroz, as frutas, alimentos ricos em nutrientes, alimentos que vão nutrir nossas células. Doutora Wanderleia, por que você escolheu ser nutricionista? Estava nos seus planos? Existe aí uma influência por parte de alguém? Porque eu sempre gosto de fazer essa pergunta, porque eu também sou formado em assistente social e foi uma influência da minha mãe. Rogério, faça serviço social, vai estudar serviço social. Então não sei se você, por ter escolhido nutrição, se existe uma influência de alguém. Me fala aí. Eu sempre gostei muito de biologia, sempre gostei muito de ler e eu sempre quis fazer nutrição. Desde quando eu terminei o ensino médio, eu já tinha essa vontade, mas aí tinha dificuldade. Antes a gente não tinha transporte, não podia ir morar na capital para estudar, né? E há pouco tempo atrás, uns 5 anos atrás, foi que eu consegui, né, realizar esse sonho. Eu acho que teve influência do meu pai, porque quando eu era mais nova, meu pai tinha um problema de saúde, ele estava muito gordo e estava com triglicerídeos altos, estava tudo alterado. E eu vi o meu pai por um tempo fazendo dieta, né, para conseguir controlar esses triglicerídeos e tal. Então eu acho que tem influência nisso, assim, desde pequena já perceber a importância da alimentação para a promoção de saúde. Estamos hoje aqui com a doutora Wanderleia, nutricionista da Odontomais, chegou recentemente, está fazendo parte dessa equipe incrível de profissionais, ao lado do Dr. Júnior, Dr. Daniel, Dr. Eduarda também. Mas antes de dar continuidade, eu tenho um aviso muito importante de doutora Simone Grilo, endocrinologista. Onde é que a doutora Simone Grilo atende? Hoje à tarde ela estará na Fisioclin Especialidades atendendo. E amanhã na Servimed em Sapé. Doutora Simone Grilo atende em Guarabira, Alagoa Grande, Pirpirituba, Solânia, Dona Inês e Sapé. Doutora Simone Grilo estará conosco aqui novamente no mês de março, dando continuidade sobre o nosso assunto sobre diabetes. Doutora Simone Grilo tem uma informação muito importante para a gente. Estamos hoje aqui, vamos falar um pouquinho, mais uma vez, sobre um assunto bem interessante, muito questionador, que é tireoide, glândula da tireoide. O paciente, ao fazer uma ultrassom da tireoide, ele vai exatamente, a finalidade da ultrassom é essa: ver a consistência da tireoide, o tamanho da tireoide, se ela tem alguma alteração na sua, se é homogênea, se é heterogênea, se ela tem presença de nódulos, de cistos e um aumento todo na glândula que a gente chama de bócio. Essa é a maior finalidade da ultrassom, certo? Com relação aos exames de sangue solicitados, a gente tem a finalidade maior é para ver se a tireoide está tendo a sua função primordial, que é produzir os hormônios para que todo o sistema, todo o corpo funcione harmoniosamente. Essa é a finalidade da tireoide, a manter o metabolismo do corpo funcionando bem, regularmente. Estamos de volta com Saúde em Casa. Obrigado, doutora Simone Grilo. Um forte abraço. Hoje com a doutora Wanderleia, nutricionista. Mas eu gostaria de mandar aqui o meu abraço a toda a turma da Hora Joia, Leila, Linda Inês e Silvânia. Um forte abraço, que eu sei que estão assistindo o programa nesse momento. Doutora Wanderleia, dando continuidade ao nosso assunto sobre nutrição, sobre os alimentos que aumentam nossa imunidade, como de fato ter uma vida saudável. A pergunta que eu faço é: como saber que aquela pessoa está no peso ideal? Um paciente chega ao seu consultório: olha, doutora Wanderleia, eu tô achando que eu tô um pouquinho cheinho, olha, eu tô achando que eu tô um pouquinho mais magro. Como você avalia e chega a um diagnóstico que aquela pessoa está abaixo do peso ou está sobrepeso? Como você faz essa avaliação? Existem cálculos, né, específicos, aí de acordo com a idade, a altura, a gente faz esse cálculo do peso e é individual, tem que fazer cada um. O IMC é muito utilizado também. O IMC. Isso. Existem alguns alimentos que aumentam drasticamente o aumento de peso? Eu posso comer pizza à vontade? Eu posso comer pizza à vontade? Não, se você tem uma ingestão maior de calorias e aí você não é uma pessoa ativa, você é uma pessoa sedentária, vai acabar acumulando essas calorias e fica ali acumulado em forma de gordura. Na sua dieta, alguém que quer perder peso,
Eu sei que você às vezes pode ser um pouco maleável, ó, vamos seguir a dieta ali à risca, mas uma vez por outra você coloca um mimozinho que é para motivar o paciente. Existem alguns alimentos assim, ó, vamos seguir essa regra aqui, mas você é sempre criteriosa ou realmente deixa o paciente à vontade para cumprir a dieta? A gente faz o possível para adequar a necessidade do paciente, né, e as preferências dele, porque eu costumo dizer, é muito melhor um chocolatezinho calculado do que eu proibir e a pessoa acabar comendo escondido e comer mais, né? Então, se a pessoa tem realmente essa necessidade, né? Eu atendi outro dia uma pessoa que ela falou, olha, não tire minha goiabada. Aí eu coloquei dentro do cálculo da necessidade a goiabada reduzido, né? Claro, a quantidade, mas porque é melhor que ela consuma essa quantidade calculada e ela consiga fazer a dieta do que eu proibir e ela não vai conseguir. Porque tem a questão do açúcar também, né? Na goiabada, a não ser que Isso, seja uma goiabada diet, né? O light. Pegando esse gancho diet e light, o diet é sem açúcar e o light é sem gordura, é isso? O diet é sem açúcar, o light ele é reduzido de algum nutriente, não necessariamente a gordura, ele pode ser reduzido de outros nutrientes também. Porque às vezes quando a gente toma um refrigerante, tem lá light, não diet, sem açúcar, mas a gente sente ainda aquele gosto intenso muito do açúcar, às vezes mais forte do que o açúcar natural. Por quê isso, doutora Vanderlei? É o sódio, né? Não só o açúcar ele dá o sabor, mas o sódio também ele tem esse poder de realçar o sabor. Então ali pode não ter açúcar, mas tem o sódio. Hoje com a doutora Vanderlei, a nutricionista da Odonto Mais, que fazem parte também dessa equipe de excelentes profissionais, doutor Daniel e doutor Júnior. Mas eu não poderia fechar aqui o meu programa com a doutora Vanderlei sem antes falar da Medicina e Diagnóstico. Doutor Werton Nóbrega, gastroenterologista. Esteve conosco aqui recentemente. Doutor Werton Nóbrega, clínica médica, gastroenterologia clínica, hepatologia clínica, cardiologia clínica. Doutor Werton Nóbrega fez endoscopia digestiva no Sírio-Libanês. Lá também realiza o exame de pH-metria, manometria esofágica e anorretal, teste de H2 expirado, estudo e tratamento da halitose e ardência bucal. Todos esses exames são realizados na Medicina e Diagnóstico. Quais os dias, Rogério? Quais os horários? Segunda-feira a sexta-feira, 7h30 da manhã às 17h30. Um forte abraço ao Dr. Werton Nóbrega, parceiro do nosso programa, e um abraço também a todos os outros profissionais que fazem parte da Medicina e Diagnóstico. Fechando aqui o nosso bloco e o nosso programa hoje, agradecer a todos vocês que estão assistindo ao nosso programa. Doutora Vanderlei, suas considerações finais. Obrigado por sua presença aqui na nossa manhã. Um abraço para os meus queridos amigos, Dr. Daniel e Dr. Júnior, mais uma vez, que estará conosco aqui logo, logo. Obrigado por sua presença. E qual o recado que você deixa para todos os internautas nesse momento que estamos vivendo, para que eles tenham cuidado, se alimentem bem, bebam bastante líquido, bastante água, bastante suco. Obrigado a você. Faça suas considerações finais, doutora. Eu que agradeço o convite, né? E o que eu tenho a dizer, né, nesse momento que a gente tem falado tanto em saúde, né, que as pessoas cuidem da sua saúde, ingiram alimentos realmente que vocês descasquem, alimentos naturais, integrais, né, evitem alimentos industrializados, porque prejudica a saúde, né? Então a gente está pensando nesse momento em imunidade, né? Então é bem importante também a prática de exercício físico, né, manter-se ativo para promoção da saúde. Eu que agradeço aqui a sua presença, espero que a gente possa se encontrar outras vezes aqui no programa. Hoje foi o nosso 5º programa Saúde em Casa. Gostaria de agradecer a cada um de vocês pela audiência. Eu estou muito feliz em poder estar aqui com vocês toda sexta-feira pela manhã. Agradecer a toda a equipe da TV Mídia. Um abraço a João que está aqui nesse programa no estúdio. Um abraço a Moab, abraço a Larissa, Sabrina e Pedro. Um forte abraço também a Michele Marques. Dizer que continue se cuidando. A pandemia ainda não acabou. Você tomou a vacina? Redobre o cuidado.
redobre o cuidado. Porque muitas vezes a gente reclama muito pelo muito que temos e agradecemos pouco pelo muito que temos também. Um forte abraço, continue se cuidando. Até sexta-feira.